Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite, né? Não sei que hora vocês vão ver esse vídeo, mas enfim, aqui quem fala é a professora Cristiane, de Biologia, da Escola Brasil, e na aula de hoje a gente vai falar sobre sistemática, filogenética e taxonomia. Vocês já viram um pouco sobre isso nos exercícios de março, mas agora a gente vai aprofundar um pouquinho nesse assunto, porque vários conceitos ainda não foram trabalhados. Talvez muitos alunos achem o conteúdo um pouco denso, pesado. Por isso, eu dividi essa aula em 3 vídeos. A primeira vai falar o que é a sistemática, né? A segunda vai ensinar vocês a interpretar uma árvore filogenética. E a terceira vai abordar alguns conceitos mais aprofundados sobre esse assunto, ok? Então, vai aumentando o nível de dificuldade conforme vai passando os vídeos, ok? Outra recomendação que eu queria fazer para vocês é assistam aos vídeos mais de uma vez, leiam o material escrito que eu coloquei no site, tá? Tenham esses vídeos e esse material em mãos na hora que vocês forem resolver os exercícios, porque isso tudo vai ajudar muito na hora de resolver esses exercícios, ok? E é lógico, se tá com dúvida, se fez tudo isso e ainda tá com dúvida, me procura no WhatsApp que eu vou estar à disposição. Vocês têm meu número, me chama lá e escreve a sua dúvida, ok? A primeira coisa que a gente vai falar aqui é o que é taxonomia, sistemática e filogenética. Essas palavras, elas são tidas como sinônimos e que têm como objetivo a descrição, classificação e análise de parentesco entre as espécies ou entre os grupos de espécies, né? Então, por exemplo, quando surge um organismo novo, ou seja, um pesquisador achou um organismo novo na natureza, é o taxonomista e o sistemata que vai descrever esse organismo, que vai classificar ele em um determinado gênero, família, reino e por aí vai, né? E é o sistemata que vai analisar o seu parentesco com outros seres vivos que nós já conhecemos, ok? E por que eu tenho que estudar filogenética, né? O ser humano ele sempre foi muito curioso e quis compreender a vida e o universo. Para isso, os cientistas ordenam esse conhecimento que foi sendo construído ao longo do tempo, para que ele sirva de base para a construção de novos conhecimentos. Então, a sistemática, ela nos permite entender um pouco mais sobre a evolução da vida no planeta Terra, tá? A filogenética também nos permite identificar genes e proteínas de interesse em organismos aparentados. Por exemplo, eu sei que o milho selvagem e o milho atual são parentes, então eu posso pegar um gene de um milho selvagem e inserir no milho atual, produzindo um transgênico. Pode ser também que tem uma proteína em um determinado fungo que ela é uma proteína de interesse médico, vai ajudar na cura ou no tratamento de uma determinada doença. Mas esse fungo é super difícil de cultivar e é mais difícil ainda extrair essa proteína desse fungo, né? Então, o que os pesquisadores podem fazer? Eles podem analisar se um fungo parente próximo desse também tem essa proteína. Então, eles podem pegar a árvore filogenética, ver qual fungo é aparentado com esse e analisar se esse outro fungo também tem essa proteína, né? Se dá para extrair ela, ok? Outra coisa importante também, os organismos aparentados também podem ser causadores ou transmissores de diversas doenças, ou da mesma doença, né? Por exemplo, o Aedes aegypti e o Aedes albopictus são transmissores de uma série de doenças, entre elas a dengue, a chikungunya e o zika, tá? São 2 mosquitos que pertencem ao mesmo gênero, ou seja, são bem aparentados e transmitem a mesma doença. Então, saber a relação de parentesco entre 2 organismos me ajuda a entender a transmissão de certas doenças, né? Então, se eu sei que um determinado mosquito transmite uma doença, pode ser que aquele parente próximo também transmita essa doença, né? Então, eu vou analisar isso, ok? A filogenia, né? Ela também pode ser utilizada em investigações criminais. Por exemplo, no Japão é permitida a caça e consumo de carne de baleia, mas não de qualquer baleia. Então, eu posso extrair o DNA da carne, né, que foi caçada, e comparar com o DNA de diferentes baleias. Dependendo do nível de similaridade das amostras, eu consigo saber se aquela carne é ilegal, é de uma baleia que não poderia ter sido caçada, ou não, se é de uma baleia que poderia sim ter sido caçada pela legislação atual, né? E por fim, eu coloquei essa frase do biólogo Theodosius Dobzhansky, nunca consigo falar esse nome direito, né? Que diz, nada faz sentido na biologia, exceto à luz da evolução. O que isso significa? Você já parou para pensar por que temos pelos no corpo? Ou porque a gente tem 5 dedos na mão e não 4, 3, ou 7, ou 8, né? Por que a gente tem apêndice, né? Se focarmos nos tempos atuais, só nos organismos que vivem hoje, certas estruturas presentes nos seres vivos não fazem sentido. Mas se voltarmos no tempo e analisarmos a evolução daquele organismo, podemos descobrir a resposta para essas perguntas. Então, por exemplo, a gente tem 5 dedos na mão porque em algum momento no passado, um ancestral nosso nasceu com essa mutação e passou essa mutação para os descendentes e os descendentes passaram para os descendentes e aí foi indo até os dias de hoje. Então, a filogenética, ela nos permite entender melhor essas coisas, ok? Bom, então como que eu construo um cladograma? Como que eu construo uma árvore filogenética, né?
eu posso usar vários dados diferentes. Na verdade, eu tenho que usar vários dados diferentes. Entre eles são os dados paleontológicos. Por exemplo, muitas vezes um fóssil se revela um ancestral comum de certas espécies atuais, pela presença ou ausência de determinadas características, né? A gente pode também usar a ontogenia, ou seja, a análise embrionária, para identificar a presença ou ausência de determinado caráter ao longo da história evolutiva daquele organismo. Por exemplo, na fase embrionária do ser humano, a gente possui um pequeno rabo, só que ainda na barriga da mãe a gente perde esse rabo com o passar do tempo, né? Isso representa que na nossa história evolutiva, em algum momento no passado, tivemos rabo. Só que algum ancestral nosso perdeu esse rabo e essa característica foi passando de geração em geração. Aí, hoje, nós também não temos rabo, ok? É por isso que na fase embrionária de muitos organismos, né, eles são bem parecidos, mesmo sendo organismos bem diferentes, como o ser humano e um porco, por exemplo. Se a gente analisar o embrião dos dois, até certo estágio da fase embrionária, o porco e o ser humano são muito parecidos, tá? Outra coisa que a gente pode usar na construção do cladograma, a gente pode usar características morfológicas, ou seja, a presença ou ausência de determinado osso, o formato daquele osso, a presença ou ausência de um determinado órgão ou de um membro, né? Então, tudo isso, todas essas características do corpo do organismo, eu posso usar na análise e na construção do cladograma, ok? A filogenia pode, inclusive, utilizar o comportamento dos organismos para diferenciar eles em espécies ou grupos diferentes. Vamos supor que um pesquisador está analisando dois tipos de aves e que morfologicamente elas são idênticas. Ele não consegue ver diferença nenhuma entre essas duas aves. Só que uma das aves tem hábitos diurnos e a outra tem hábitos noturnos. Isso pode sim indicar uma certa diferença entre esses dois tipos de aves. Pode ser que não seja uma diferença tão grande a ponto de separar em espécies. Ou pode ser que seja. Isso ele vai ter que analisar junto com outros dados que ele vai recolher, ok? Mas os dados que mais estão sendo utilizados atualmente pelos pesquisadores são os dados genéticos, a análise do DNA. Chamamos essa análise de relógio molecular, pois se pegarmos uma amostra de DNA de uma espécie ancestral e compararmos com o DNA das espécies atuais, podemos observar diferentes padrões de mutação. Após analisarmos esses padrões, podemos concluir quando eles surgiram e quem é mais aparentado com quem. Tá? Então, eu vou analisar essas mutações e aí eu vou conseguir saber quando ela surgiu e quem é parente de quem, ok? Então, olha só, no próximo vídeo a gente vai aprender a analisar e interpretar uma árvore filogenética. Nos encontramos daqui a pouco. Tchau, tchau!